Olá, meus queridos! No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês por que eu acredito que você pode criar a sua vida, que nós podemos criar a nossa vida. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, peço que se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações, deixe seu like ou seu dislike, comente aqui embaixo para me saber, né, o que você achou, algo que você queira que eu fale aqui no canal. Vai ser um prazer trazer conteúdos aqui para vocês. Eu gosto muito, muito de receber sugestões e esse vídeo de hoje foi uma sugestão de uma seguidora. Então vamos lá, por que que eu acredito, né? Eu sempre acreditei, desde que eu tinha 9 anos de idade, que nós criamos a nossa vida. E para falar sobre isso, eu vou contar uma pequena historinha para vocês que aconteceu comigo e foi a partir desse dia que eu descobri que nós podemos criar a nossa vida. E a história envolve essa caneta, né? Na verdade é uma lapiseira e eu tenho várias, tá? Eu tô sempre com ela na mão. Eu não sei se vocês já notaram que todos os meus vídeos eu tô sempre com uma lapiseira na mão. E é o meu objeto de inspiração. E por que que eu tô sempre com a minha lapiseira na mão? Se vocês me seguem aqui desde o início, vocês sabem que eu sou totalmente autodidata. Eu nunca frequentei escola, né? Essas escolas aí que todo mundo frequenta, né? A escola que eu frequentei, na verdade, foi a escola da vida. E quando eu resolvi realmente investir no meu autoconhecimento, eu fui buscar treinamentos, fiz curso de filosofia, fiz curso de coaching, de várias coisas. Então, hoje em dia eu já posso dizer que sim, eu criei minha vida. E por que que a caneta tem a ver com isso? E por que que eu sempre tenho ela na minha mão? Por quê? Porque quando eu fico muito insegura, nos primeiros vídeos que eu gravei, eu tinha muito medo de aparecer. Eu já falei isso aqui pra vocês, eu tinha muita vergonha, né, de aparecer, de me expor. Era uma coisa que bloqueava muito a minha vida e a caneta é por isso que eu sempre seguro nela quando eu vou fazer quando eu ia fazer entrevista de emprego, seja lá qual for, qualquer coisa. Então, a história da caneta é a seguinte: quando eu tinha uns 8 a 9 anos, mais ou menos, eu vim do Vale do Jequitinhonha, de uma região bem, né, bem pobre mesmo, bem simples. E meus pais são lavradores, né? Então, assim, a gente trabalhava na roça e tal. E vinha de vez em quando, não tinha estrada para carro, sabe? Eu nunca tinha visto um carro na minha vida. Então, não tinha estrada que a gente fala lá de rodagem, né, para carro. Tinha só estrada a cavalo, ou de mula, né, ou a pé. E sempre passava aqueles mascates, sabe? Aqueles camelô ambulante que passava vendendo coisas, né? E um dia ele passou um senhor ele sempre passava uma vez por mês, né, mais ou menos, ele passava na nossa casa. E minha mãe adorava, né? Minha mãe conversava muito com ele, às vezes ele dormia lá em casa, porque era muito longe, né? Então, era um evento, gente, assim, porque a gente morava realmente longe da cidade, não tinha cidade perto. A cidade mais próxima era mais ou menos uns 15 a 20 quilômetros. E para ir tinha que ir a cavalo, né? Então, ele passava uma vez por mês para vender coisas pra gente, oferecer, né? A gente trocava, fazia troca, porque não existia dinheiro, assim, propriamente dito, assim, literalmente, sabe? A gente trocava, né, na época e tal, trocava arroz por algo, por uma peça de roupa, quando a gente conseguia comprar alguma coisa, né? Mas enfim, por que que esse senhor marcou a minha vida? Porque na época a gente tinha a gente trabalhava na roça, né? E eu lembro que minha mãe me separou um pedacinho do terreno, assim, da roça, para me fazer a minha própria roça, minha própria lavoura. Era a minha primeira lavoura de feijão, que eu me lembro que eu ia plantar feijão. E eu criei na minha mente, né, que eu ia plantar feijão, que eu ia colher muito feijão, que eu ia vender, né, feijão, e que eu ia embora de lá e que eu ia ficar rica, né? Mas eu criança, né? Então, esse senhor, ele andava sempre com a caneta atrás da orelha. E aquilo me fascinava ver ele com aquela caneta atrás da orelha, sabe? Aí minha mãe comprava as coisas dele, aí ele anotava no caderninho dele lá.
anotava, tirava um papel, dava para minha mãe. E quem me segue aqui no canal sabe que, assim, aprender a ler e escrever para mim era um sonho, mas assim, era um desejo tão profundo que parecia que aquilo era muito mais forte do que eu, gente. Eu sonhava, eu ia dormir sonhando, imaginando que eu lia livros. Eu amo livros, eu adoro. Então, assim, meu sonho era realmente saber o que estava escrito ali naqueles desenhinhos, sabe? E esse senhor, ele escrevia, e eu ficava fascinada quando eu via ele escrevendo. Eu falava, como é que ele consegue mexer nessa caneta e tal? E aí, um dia, ele andando, né, com a caneta na orelha, eu perguntei pra ele assim, por que que o senhor anda sempre com essa caneta atrás da orelha? Ele falou assim, é minha ferramenta de trabalho. Quando ele falou isso, é minha ferramenta de trabalho, é com ela que eu trabalho, né? Aí eu olhei pra ele, com a caneta na mão, olhei pra minha enxada, falei, nossa. Eu olhei pra ele e falei assim, nossa, o senhor, que maravilha, né? É tão levinha a sua ferramenta de trabalho. Quer trocar comigo? Olha, assim, e foi bem espontâneo mesmo. Falei, o senhor quer trocar? Né? Porque eu achava tão pesada a minha enxada. E aí ele falou assim, ai, ele olhou pra mim assim e falou assim, ah, minha querida, é, você acha que a sua ferramenta é pesada, né? Mas um dia você vai ver que a caneta, em certos momentos da vida, ela é 4 vezes mais pesada que uma enxada. E aquilo ficou gravado na minha mente. E desde aquele dia, gente, eu tinha um desejo na vida, era adquirir uma caneta. Eu só pensava em ter uma caneta e escrever e trabalhar com a caneta. Eu não sabia o que eu ia fazer com a caneta, mas eu sabia que eu queria trabalhar com uma caneta, porque caneta era leve e eu queria ser chique, eu queria trabalhar com a caneta. E não queria mais saber de enxada, claro, né? E aí, minha mãe, até, inclusive minha mãe brigou comigo. Você tá pensando que você é quem? Quem você pensa que é, né? Ele estudou, ele foi pra escola, ele estudou, por isso que ele tem, é por isso que ele tem a caneta. Mas você vai ter que puxar a enxada mesmo, sabe? Às vezes a minha mãe brigava com a gente e falava isso. Tadinha, não era por mal, né? Mas era a realidade que ela acreditava. Entende, gente? Quando você acredita em alguma coisa, quando você acredita que a vida é assim, ela vai ser do jeito que você acredita que ela é. Então, eu pensei, eu não acredito que é assim, não acredito. Eu não acreditava mesmo, não acreditava mesmo. E a partir daquele dia, gente, a minha vida mudou. Porque eu vivia com a caneta na mão, imaginária, né? E quando eu tinha uns 11 anos, 11 para 12 anos de idade, não, 14, eu tava com 14 anos já, que eu saí de casa com 11 anos, fui trabalhar, depois fui para outro lugar, depois fui morar em Ribeirão Preto com a minha irmã. E aí, um dia eu eu me matriculei numa escola e eu fui numa lojinha pra comprar minha caneta. E aí eu cheguei lá e vi aquele monte de caneta, gente. Eu fiquei assim. E eu tinha dinheiro pra comprar as canetas. Eu falei, agora eu vou comprar todas. Mas não comprei, não, comprei só uma. Tinha uma que tinha, sabe aquelas canetas que tem várias cores, né? Que tinha várias cores assim. Eu comprei uma assim. Eu falei, nossa, que legal, olha. O seu mascate ia ficar. Nossa, o seu mascate ia ficar morrendo de inveja de mim, né? E toda feliz. Aí comprei a caneta e comprei uma outra que eu achei linda, que era cor de rosa na época. E quando eu cheguei em casa, que eu comecei a escrever, porque eu já sabia escrever, já tinha aprendido, tá? Eu aprendi a escrever, tinha aprendido a ler. Aí eu cheguei em casa para escrever com a minha caneta, porque eu aprendi a ler e escrever, mas com um pedaço de lápis, sabe? Que eu afinava eles, afiava com a faca, sabe? Aqueles restos de eu catava na rua que eu achava. E aí, esse dia eu comprei com o meu dinheiro. Então, eu cheguei em casa, fui escrever, e aí eu peguei a caneta rosa, né? Que era a que eu achei mais bonita, mas eu tinha pego as duas. E aí eu comecei a escrever e eu vi que era uma lapiseira. Aí a vizinha falou comigo, Ju, é uma lapiseira, você tem que colocar mina dentro para poder ela funcionar. E aí eu falei, ai, aí fiquei toda decepcionada, né? Só que aí ela escreveu e falou assim, mas olha que legal, você escreve, depois se você não gosta, você apaga.
Ai, gente, pra mim essa caneta era mágica. Era mágica, porque eu podia apagar. E aquilo ali eu falei, isso quer dizer que se eu não gosto de alguma coisa, eu posso apagar. Então, eu comecei a entender aquilo ali, que para mim aquilo ali tinha um símbolo diferente, tinha uma simbologia diferente que para as outras pessoas, né? Então, a partir desse dia, eu comecei, gente, a imaginar a minha vida, a criar tudo que eu queria na minha vida. E eu imaginava, sabe, jovem, assim, eu sonhava com tantas coisas, eu li tal livro. Às vezes eu via na televisão as pessoas falando de livros, eu falava, um dia eu vou ler esse livro. Eu não tinha, gente, dinheiro para comprar livro. Eu era, assim, eu trabalhava como doméstica, assim, e ganhava super pouco. Era super novinha. A gente vivia uma vida muito difícil, sabe? Muito, assim, muita pobreza mesmo, sabe? Era bem duro mesmo. Às vezes a gente comia fubá com couve e sal, e às vezes não tinha nem couve, era só fubá mesmo. Então, assim, uma caneta pra mim era um luxo que era difícil de eu pagar, né? E a partir desse dia eu falei, tá vendo? Agora eu troquei, né? Minha ferramenta de trabalho vai ser essa. E hoje em dia eu uso muito a caneta, né? Eu uso muito para escrever, fazer meus recibos, né? E toda vez que eu pego nessa caneta para escrever um recibo, por exemplo, eu lembro disso. Eu falo, ai, minha ferramenta de trabalho é a caneta. E meu sonho é escrever um livro, né? E toda vez que eu pego uma caneta, eu lembro, eu falo eu falo assim, um dia você será minha única ferramenta de trabalho. Então, é por isso que eu acredito e que eu sempre falo aqui no canal, que você pode sim criar sua vida. Inventa. Se você não, se a sua situação atual não está favorável, se você está vivendo situação difícil, faz de conta. Eu passei anos fazendo de conta, gente. Vocês acham que quando eu tava lá puxando enxada, eu pensava que eu tava puxando enxada? Não. Eu puxava minha enxada feliz, porque eu sabia que aquilo ali era uma caneta, entende? Para mim ela era caneta, não era uma enxada. Mas eu puxava minha enxada, eu fazia tudo que eu tinha que fazer e dava o meu melhor, o meu 100%, o meu 200% para que tudo fosse bem feito. Fazer faxina, por exemplo. Faço com o maior carinho do mundo, porque eu sei que isso é um caminho. É só um caminho. É um meio para você chegar onde você quer. Então, quando você se dá realmente assim ao seu sonho, quando você se prepara para o seu sonho, né? Eu juntei dinheiro, muito tempo juntando dinheirinho, centavinhos, gente, para comprar uma caneta. Eu não tinha como comprar uma caneta, né? Hoje em dia eu tenho coleção de caneta. Eu sei que parece coisa, né, coisa assim sem graça, mas pra mim, gente, isso é como se eu tivesse conquistado o mundo, entende? Eu falo línguas diferentes, eu consegui aprender idiomas diferentes, não só aprender a ler, mas aprender idiomas diferentes. Então, assim, eu acredito assim, eu posso provar pra você que você pode criar sua vida. Eu estou provando para você. O que eu falo aqui para vocês é com toda a autenticidade do mundo. Eu não tô enchendo linguiça. Eu não tenho por que encher linguiça, né? O meu objetivo é inspirar você a você entender que tudo está aqui, na sua imaginação. E na sua imaginação, você pode criar tudo o que você quiser. E se você pode imaginar, você pode conquistar. Pode acreditar nisso. Tá bom? Então tá aí a história da caneta mágica. E é por isso que eu chamo minha caneta de caneta mágica. E pra mim ela é mágica mesmo. Porque tudo que eu escrevo com ela, eu realizo. Um beijo e até o próximo vídeo.